Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 15 de janeiro de 2021, sexta-feira, e estamos finalizando aqui a segunda semana do ano, né, a segunda semana de janeiro de 2021. E no pregão de hoje houve uma queda muito forte no índice, né? Foi um candle de força, tá com uma queda aí total de 2.600 pontos, né? O preço ele segurou na média de 20 períodos, né? Ele não rompeu abaixo da média de 20 períodos, mas é um candle de força com um baita volume também baixista, tá? É só para situar, para ver o gráfico semanal, a possibilidade de queda, quer dizer, né? A gente pode ver aqui, ó, que a média de 20 períodos, que inclusive, coincidentemente, ela está na região do topo anterior, ela está em 106.905, então tem aí bastante espaço para cair, né? Mais de 12 mil pontos até a média de 20, tá? Esta correção ela será confirmada a partir do momento em que, né, a média de 20 aqui for rompida, tá? Se der continuidade a este que anda de força, a média de 20 ela pode ser rompida. No gráfico de 60 minutos, nós temos que ele parou exatamente na média de 200 períodos, né, com o doji. Possivelmente no início da semana não vai cair, a não ser que tenha muita ordem de venda na pedra, né? Tem muitos players aí se posicionando na ponta vendedora, que pode abrir com um gap de baixa e pode já romper já de início a média de 200 períodos. Mas se for seguir a tendência de baixa que já se formou, o preço ele inicialmente, né, no início da semana deve subir aí até a média de 20 períodos no gráfico de 60 minutos para retomar o movimento de queda, né? De qualquer forma, a tendência de baixa aí está forte no índice. E aproveitando esse movimento, vamos fazer uma projeção de Fibonacci aqui, né, para ver se romper na média de 200, até onde vai aqui no gráfico de 60 minutos. Lembrando que a gente pega, né, o primeiro pivô da tendência, então é aqui, é a cabeça do pivô. Vamos ver aqui onde que ele havia atingido aqui. Ele atingiu aqui, corrigiu. Pera aí. Vamos fazer uma projeção. Vamos então ser mais conservador e vamos tirar esse pavio. Vamos considerar essa região aqui como a região da cabeça do pivô. Aqui exatamente onde que a retração de 61.8 tá. Então aqui foi o primeiro alvo. A gente coloca a segunda retração. O segundo alvo foi aqui. E o terceiro alvo será aqui, 118.955. É abaixo da média de 200 períodos. Esse é o terceiro alvo, contando aqui com o primeiro pivô de baixa, tá? Para o gráfico aí de 60 minutos. Vamos colocar aqui a linha, porque se a gente tiver que tirar a projeção aqui no vídeo, então essa é a projeção de Fibonacci aí, tá? Vamos para o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu no pregão de hoje. O pregão de hoje, vamos tirar a projeção para ficar mais límpido o gráfico. Hoje a tendência, ele formou um pivô bacana, né? Ele abriu em gap de baixa, e aí é o seguinte, ele cai, aí aqui, ó, possivelmente ele fez correção até a média de 8 períodos. Vamos colocar a média, exatamente aqui, ó. Ele abre em gap, faz correção até a média de 8 e cai. Só que quem não utiliza a média de 8, utiliza só a média de 20, que é melhor por conta da volatilidade, né? A média de 20 você pega a tendência de uma maneira melhor. Então o que acontece? Ele faz uma correção até a média de 20 e aí ele volta a cair. E ele rompe aqui esse pivô formado, né, e cai aí até 1.200 pontos. Conduzindo pela média de 20 períodos, quando a gente faz a condução pela média, o candle que violou a média, você coloca o stop acima dele, seria aqui,
e se ele subir, acionou o stop. Então acionou o stop foi aqui, exatamente nessa região. Então vamos ver da confirmação do pivô. Aliás, o pivô foi aqui, ó. 385 pontos se foi da média de 20. Se for stop barra, você saiu daqui. Então se for stop barra, você saiu aí com uns 800 pontos. Depende do seu método de condução. De qualquer forma, né, ensejou aí um movimento de queda. Depois ele se lateralizou, mas até o meio-dia aí houve um movimento de queda no mini índice, né, dando o preço, ele foi na direção na qual ele abriu, né, porque geralmente ele abre, por exemplo, em gap de baixa, aí ele reverte, né, e sobe. Hoje não, ele abriu em gap de baixa e ele deu continuidade ao gap, ao movimento de baixa, tá? Então, o índice está caindo com força, né, e hoje foi aí um candle relevante. Temos o próximo alvo aqui nessa região em 118.955. O mini dólar, ele fez um candle altista sobre a média de 20 períodos. Né, quem gosta de operar o setup ponto contínuo, ele armou o setup ponto contínuo. Só que como a média de 200 está logo acima, é uma resistência importante, né? Para quem vai fazer um trade aí, vai ter como alvo a média de 200, né? É arriscado não ter a média de 200 como alvo. Vamos até indicar ela aqui e vamos no gráfico de 60 minutos para ver onde que ela se situa. Ele caiu abaixo da média de 200 do gráfico de 60 minutos e fez um pivô, tá? Aí ele abriu hoje em gap de alta, fez um topo, fez um fundo e agora fez um topo mais alto que o topo anterior. Fazendo a projeção desse pivô de alta, num movimento aqui, ó, conservador, vamos 5,33. Mas esse é o primeiro alvo, tá? 5,33. Aí depois nós temos o alvo em exatamente na média de 200, 5,36, né? E o terceiro alvo em 5,41. Tá? Esses são os pontos aí de alvo desse pivô de alta. Vamos ver se vai, né? É o seguinte, quando ele está em movimento aí de reversão e tudo mais, você não vai operar no gráfico de 5 minutos só depois que ele, né, retomar o movimento de alta aqui, entendeu? Então assim, ele dá continuidade a essa tendência de alta. Você fica atento à tendência também no gráfico de 60 minutos. Você opera os 5 minutos olhando o gráfico de 60 minutos. Abriu em gap de alta e ele deu continuidade, embora ele se lateralizou aqui, ó, bastante, né, subiu. Aí ele, né, não foi uma tendência simétrica, né? Não foi uma tendência assim, ele abre um gap de alta e foi fazendo correção na média, foi subindo, fazendo correção, subindo. Não. Ele embolou aqui, né? Houve uma pressão vendedora que chegou a jogar ele para baixo, depois ele retomou, fez esse pivô de alta aqui. E desse pivô de alta, depois que ele confirmou esse pivô de alta nessa região, ele subiu ainda 36 pontos, né? Mas como ele já tinha feito um movimento de alta aqui, você poderia ter considerado isso aqui, ó, né? Essa região aí de lateralização do mini dólar, tá? E enquanto estiver aí dentro dessa região, nada a fazer, né? Você pode ver aqui, ó, ele rompe, aí ele faz pullback, ele volta, não faz um topo mais alto que o topo anterior e volta para dentro. Vamos ver como é que ele vai continuar. Você pode ver que o volume ele foi decrescente, né? Você pode ver que as barras elas foram ficando cada vez menores. Vamos ver se ele vai retomar com fôlego aí um movimento de alta, tá? Sabendo que do ponto em que ele parou até a média de 200, é de 200? Espera aí. É de 200. Do ponto que ele parou até a média de 200 do gráfico. Cadê a média de 200? Espera aí. Tá, gráfico diário. A linha saiu. Média de 200 tá aqui. Gráfico de 5 minutos. Do ponto que ele parou até a média de 200. Nós temos aqui 70 pontos.
Vamos ver, ele não quer dizer que ele vai, né? Ele vai ter que fazer um pivô de alta aqui, né? Ele vai ter que fazer um topo mais alto, vai ter que romper essa região aqui, ó, fazer um pullback. E aí quando ele faz um pullback e retoma, você entra aí com potencial aí, com alvo até 5,36, aliás, né? Então vamos ver se o dólar ele vai retomar o movimento de alta, né? Tudo está indicando que sim, tá? Tá parecendo que o dólar vai retomar aí. BOVA 11 também fazendo correção na média de 20 períodos, não atingiu o alvo. Small chegou a fechar acima. Então vamos ver a nova projeção aí para o ETF aí do índice Small Caps. A nova projeção é em R$ 145,67. Vamos ver se vai fazer correção e vai retomar o movimento de alta, tá? Porque ainda está em correção. E no gráfico semanal também, né, pode ver que ele está aí, ó, bem afastado aí da média de 20 períodos, tá? Entre os papéis que mais subiram e mais caíram, os que mais caíram, CSN A3 caiu e fechou sobre a linha de retorno do canal, desse canal de alta. Vamos ver se vai segurar na média de 20 aí para retomar o movimento de alta. RSD esticou muito, né? Tá caindo e tem espaço para cair muito ainda, né? LCAN3 fez uma correção até a média de 20, algo normal, nada anormal. Tá, anormal será se romper abaixo da média de 20. Entre os que mais subiram, INEP4 continua em super tendência de alta, né? Fez correção até a média aí de 8 períodos e retomou o movimento de alta. Vamos ver até onde isso vai durar. É complicado você entrar aqui dentro por conta do afastamento dela em relação à média, tá? Eu sempre falo para ir no gráfico de 60 minutos. E aqui de 60 minutos você pode ver, ó, podia ter entrado aqui, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, né? São vários pontos aí com stop abaixo da média de 20, tá? Então é assim, você busca uma entrada no gráfico de 60 minutos quando o gráfico diário está muito esticado. RDNI3 subiu, mas ele está dentro de uma região de lateralização, tá? Ele fez máximas ali em cima, fez máximas aqui, né? Não existe uma região de resistência aqui em cima, precisa romper, fazer pullback e voltar a subir, confirmando o pivô de alta. E FHER3 tá aí tentando romper a região de resistência. Vamos ver se vai ter êxito, né? Vamos para o mercado americano. O Dow Jones Futuros também caiu até a média de 20 períodos, tá? Hoje foi correção aí nos mercados globais. Nossa Deus, cachorrado aqui na rua. O ouro, ele caiu abaixo da média de 200, tá? Ele vai ter aí um novo impulso aí de baixa. Operação mesmo só depois que ele romper a mínima, tá? Mesmo assim tem uma outra região de suporte aqui embaixo, né? O ouro ele é muito volátil também, tá? Embora aí, ó, ele está baixista a tendência, mas ele vai ter um potencial de baixa aí se ele romper aqui embaixo, tá? Prata, mesma coisa, tá dentro da região de lateralização. Petróleo WTI começou a fazer correção com um forte candle aí de queda. Petróleo Brent também, nosso alvo foi atingido, olha só, ele já volta, começou a cair. Nasdaq Futuros rompeu a média de 20 períodos, tá? As ações de tecnologia são as que mais estão em queda, e aí acaba que elas que puxam o SP500 para baixo, porque as ações de tecnologia, né, são as principais ações aí do SP500, tá? Então aí, segurou, foi um candle de força, e foi um candle sem pavio, né, na região inferior. Ele foi só impedido aí pela média de 20 períodos, mas vamos colocar aqui no gráfico semanal. Olha só, né? Olha como é que está distante do gráfico aí da média de 20 períodos no gráfico semanal, né? O SP500 fechou em 3.754 pontos e a média de 20 períodos está na região de 3.544 pontos, né? Tem aí, ó, cerca de 2.000 pontos de espaço para cair,
Dá para fazer correção aí na média de 20 períodos. O índice japonês de Hong Kong, ele formou um doji, que é um candle aí de dúvida, então indica que ele vai cair forte correção. DAX da Alemanha chegou a romper a média de 20 períodos, mas voltou e fechou acima dela, mas foi um candle de força. Mercados todos, você pode ver que, olha só, os principais: Dow Jones, ouro, prata, petróleo, WTI, Brent, Nasdaq, SP500, índice de Hong Kong, índice DAX da Alemanha, todos em queda. Os mercados globais caíram em forte queda hoje, né, nos principais índices, commodities, tá? No pregão de hoje, até o euro-dólar também caiu. E o euro-dólar está em forte tendência de baixa. Forte tendência de baixa no euro-dólar. O MACD, ó, baixista, né? Um candle de força muito grande. Né? Ontem eu tinha falado, ontem eu sinalizei e falei, ó, venda só ele rompendo aqui, e rompeu mesmo. Né? Rompeu aí a mínima e a região de suporte. E olha só, tem forte queda. E ele vai parar e vai começar a lateralizar aqui até a média começar a cair e chegar no preço, tá? Ou ele vai ter uma subida até a média para retomar a baixa, mas ele está fortemente baixista, o euro-dólar, tá? Então assim, os mercados mundiais estão aí baixistas, tá? De todos, acho que é isso, né? Eu olhei os principais papéis. Odontoprev foi um papel que a gente teve uma entrada, né? Ele subiu forte, caiu até a média de 20, e aí agora ele está retomando um movimento de alta, tá? Por isso que o swing trade ou position trade, esse aqui é uma entrada de position no semanal. Tem que ter muita paciência, tá? Tem que ter muita paciência mesmo, né? Para esperar o preço aí se desenvolver, tá? Então é um trabalho de muita paciência. Então, por hoje é só. Desejo a todos aí um ótimo final de semana, né? E se Deus quiser, nos vemos aí até semana que vem.